Um dia após estabelecer o toque de recolher entre 10 da noite e 5 horas da manhã, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, decretou estado de calamidade pública na saúde do Distrito Federal. É mais uma medida na tentativa de conter a pandemia do coronavírus. O decreto publicado no Diário Oficial de hoje cita o risco iminente de superlotação das UTIs e unidades hospitalares. A taxa de ocupação das unidades de terapia intensiva nos hospitais públicos do DF já ultrapassa 95%. Bom, 91% que a produção me alertou aqui, né? Bom, para entender melhor os efeitos dessa nova medida, nós vamos agora falar com a advogada e professora, que é especialista em direito penal, Marília Brambila. Oi, Marília, muito obrigada pela sua participação, seja bem-vinda, é um prazer conversar contigo mais uma vez. Olá, Rafaela, o prazer é sempre meu. Vamos juntas aí falar um pouquinho do decreto do Ibanez. Quer dizer, mais uma medida, né, para tentar manter a população em casa, uma medida de alerta, mais uma vez, tentar conter aí a superlotação nas unidades de saúde. Juridicamente, o que significa esse decreto, a calamidade pública, a decretação desse estado? Rafaela, juridicamente, ele efetiva o que já temos por determinação constitucional da requisição administrativa e da facilitação, nesse momento, da utilização de verbas, né, e até mesmo do nosso fundo constitucional para garantir aí a saúde pública do Distrito Federal. Então, esse decreto em especial da calamidade pública, assim como aconteceu pelo governo federal no ano passado, ele viabiliza que o poder público possa contratar empresas, possa garantir a prestação de serviços, a aquisição de insumos, de materiais e medicamentos, sem o rigor, sem a burocracia estabelecida para as licitações. Quer dizer, então, a partir de agora, facilita o governo do Distrito Federal na contratação de novos funcionários, na compra de medicamentos, na prática é isso? E que facilitação é essa? Essas medidas serão mais rápidas, menos burocráticas? Sim, os prazos de aquisição de insumos ou até mesmo da vacina, agora eles podem ser bem reduzidos em face desse estado de calamidade pública, Rafaela. Então, toda aquela burocracia, todo aquilo que a lei de licitações traz e até mesmo a responsabilidade fiscal e orçamentária do Distrito Federal, ela fica suspensa, né, entre aspas, suspensa, garantindo a possibilidade da utilização dos recursos imediatamente para a contenção do coronavírus. A medida é válida também, Marília, para transferência de pacientes para outras unidades da federação. Isso tem ocorrido muito, né? Quando não há vagas em leitos, não há leitos disponíveis no DF, transfere para outra unidade. Enfim, essa parceria, essa troca, ela fica mais fácil diante desse decreto? O estado de calamidade pública em si, Rafaela, ele não vai influenciar diretamente nesse acordo, nesse convênio entre os estados. Mas é claro que deixa claro, aqui o Distrito Federal estamos em fase vermelha e que toda a ajuda dos entes federativos, seja dos estados próximos ou sejam de outros estados da federação, até mesmo do governo federal, nós passamos a ter prioridade nesse auxílio. Bom, e o decreto de calamidade também, ele aumenta, digamos assim, o arsenal do governo na avaliação também e na implantação de novas medidas, como toque de recolher. Uma coisa justifica a outra, né? Acaba dando um poder a mais, um aval para o governo. Estava até discrepante, Rafaela, uma crescente de medidas restritivas de circulação e sem a decretação formal do estado de calamidade pública. Então, esse estado vem reforçar aí essas medidas que o próprio Distrito Federal já vem tomando para a contenção do coronavírus. Seja elas hoje o toque de recolher, a restrição e o funcionamento somente dos serviços essenciais. E esse decreto, Rafaela, ele trata especialmente do dinheiro, o dinheiro que o Distrito Federal vai poder manejar para a saúde, para o combate efetivo do coronavírus. Existe um prazo determinado por lei para validade?
O nosso decreto veio trazendo, enquanto durar a pandemia do coronavírus. Nós sabemos que essas situações excepcionais de calamidade pública ou em decorrência de uma situação natural, como estamos vivendo, ou até mesmo como aconteceu em Brumadinho, essa condição de calamidade pública, Rafaela, ela traz essa perspectiva de que o poder público pode dispor desse dinheiro para depois explicar, né? A fiscalização aí, a posteriori, ela vai ter que levar em consideração esse momento crítico excepcional. Não temos data certa, nós tivemos o ano passado o decreto do governo federal estabelecendo até dia 31 de dezembro de 2020. Aqui no Distrito Federal veio sem data, enquanto durar a pandemia. Você citou o decreto do governo federal no ano passado. Isso é de competência dos estados e municípios? Quando cabe a cada poder, a cada âmbito? A nossa Constituição Federal e o Supremo Tribunal Federal vem reafirmando, Rafaela, que as medidas locais, as medidas estaduais e junto com o governo federal, elas devem ser sincronizadas, dando ênfase sempre à proteção local, ou seja, aquele município daquela determinada região, ele sabe de fato o que está acontecendo e quais são as medidas a serem tomadas. Ok, Marília Brambila, mais uma vez um prazer conversar com você. Muito obrigada pelas informações. Boa tarde, até a próxima. Eu que agradeço.